Hoje vamos tratar de um assunto polêmico. Será que os crentes podem assistir filmes de terror? É pecado assistir filmes de terror? Antes que vocês cheguem e me julguem e falem mal de mim, eu vou ler apenas versículos da palavra. Não vou falar apenas as minhas opiniões, eu vou falar a palavra de Deus. E irmãos, nós temos que entender que os filmes nos levam ao mundo fictício. Todo filme é assim. A gente entra na história, vendo um filme, lendo um livro, a gente entra no papel do personagem, torcemos por alguém, às vezes queremos que alguém morra, muitas vezes sentimos isso quando vemos algum filme. E o filme de terror é igual, nós entramos na história e nos sentimos atormentados. Irmãos, vou ler alguns versículos. Primeiro, Efésios 6. Efésios 6, do 12 ao 13. Diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades e autoridades, contra os dominadores dos mundos das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiramente, temos que entender que a nossa luta é contra o diabo e não aqui na terra. As nossas vitórias são contra o diabo. E, irmãos, eu quero ler agora outro versículo, está lá em Coríntios. 1 Coríntios 6, no verso 12. Diz assim a palavra de Deus: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me domina. Se você quiser ver filme de terror, veja, mas eu vou falar alguns argumentos aqui para você refletir um pouquinho se essa coisa realmente convém a você, se Deus se alegraria realmente em você assistir isso. E eu queria ler agora Mateus 6. Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Primeiramente, você tem que entender que os seus olhos é a entrada para tudo, é a entrada para os desejos, é a entrada para os sentimentos entrarem em você. Então, o que você vê, o que você assiste, interfere muito na sua alma, interfere muito no que você vai sentir, no que você vai ter raiva, se você vai ter alguma coisa. Os seus olhos são a entrada. E os filmes de terror é uma pequena brecha para o diabo entrar na sua mente e fazer a festa dele, fazer a arruaça dele. Quando você assiste um filme de terror, você abre essa brecha para o inimigo. E o que vemos nos filmes de terror? Nós vemos assassinatos, vemos tantas coisas. E hoje, no tempo moderno, vemos nos filmes até rituais satânicos. Ouvimos coisas que não entendemos e aquilo tudo acabamos vendo e entra em nossa mente. O diabo acaba sendo exaltado através desses filmes, pois muitos rituais são feitos nesses filmes. E a gente acaba levando isso para dentro da nossa casa. Eu começo a ver esse filme na minha casa, eu acabo abrindo um portal ali para o diabo fazer a festa dele. E às vezes dentro da nossa casa a gente fica coado, começa a olhar para um lado, para o outro. Irmãos, eu falo mesmo, eu não sinto muito medo, mas eu me sinto pesado. Quando eu termino de ver um filme de terror, eu fico pesado, eu não me sinto bem. Quando eu estou com Deus, eu tenho uma paz, eu tenho uma mansidão dentro de mim. Mas quando a gente termina de ver um filme de terror, a gente se sente agoniado, a gente se sente às vezes apavorado, dependendo da pessoa, e tantos sentimentos ruins que Deus não queria que nós sentíssemos. Então, todos os filmes trazem uma atmosfera sombria para o local. E às vezes a gente vê muitas coisas ruins nesses filmes de terror. Vemos coisas que não são agradáveis aos olhos. Eu queria até falar uma curiosidade no filme do Exorcista, que ganhou vários Oscars. Esse filme aí, no meio das gravações, o set pegou fogo e foi incendiado no set de gravações. 9 pessoas que trabalhavam no filme morreram. A atriz principal, quando estava gravando uma cena, ela machucou o cóccix dela. E tantas outras curiosidades aí que aconteceu nesse filme. Essa história aí foi uma história real, a história do Exorcista, e trataram para um filme. E isso trouxe consequências sérias para as pessoas que trabalharam para esse filme. Então, a gente quer acabar se entretendo com o mal.
E é uma coisa que a gente tem que lutar contra, mas a gente quer, às vezes, gastar o nosso tempo com isso. Quer sentir esse sentimento de angústia. Pô, o que será que vai acontecer? Eu convido você a assistir um filme de suspense. Seria muito melhor do que você assistir um filme de terror. Porque o filme de terror leva a essa exaltação das trevas, leva a essa exaltação e não a exaltação de Deus. Queria ler alguns versículos. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5,4 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Verso 22. Afastem-se de toda forma do mal, ande no caminho da luz. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nas coisas boas e não nas coisas ruins. Quando acaba um filme de terror, a gente fica pensando naquelas cenas, a gente fica pensando em tudo que a gente viu ali, mas a Bíblia fala para a gente pensar apenas em coisas boas. Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Será que quando vemos um filme de terror nós estamos olhando para o céu, para as coisas do alto, ou estamos olhando para baixo? Reflita, irmãos. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Quando você muda a sua mente, você é uma nova criatura, você não tem que se conformar com as coisas desse mundo, você tem que pensar diferente e agir diferente. 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. E Salmos 101. Salmos 101, do 3 ao 4. Diz assim: repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Irmãos, fujam de toda a aparência do mal, vivam uma vida reta diante de Deus. Eu quero que vocês reflitam. Se você quiser continuar assistindo esses filmes, assista, mas saiba das consequências que vai trazer para a sua vida. Eu não vou te condenar por causa disso, eu não vou ficar olhando para você com o olho torto, eu só estou esclarecendo algumas coisas para vocês. Eu só estou lendo alguns versículos da palavra, para que vocês reflitam se o que vocês estão vendo está te edificando ou não, se está te corroendo, se está abrindo uma brecha ou não. Reflitam nisso, irmãos.